Seja muito bem-vindo ao nosso Joycast, hoje com um tema muito, mas muito interessante. Colocar aqui um tema Cristão Reborn. Eita, quem que escolheu esse Cristão tema? Reborn. Eu acho que foi o Diego. É moda, Foi. é É a moda. cara dele. Desculpa, fui eu. Cristão Reborn, muito provavelmente por causa desse fenômeno do bebê reborn. Eu acho que foi porque é renascido em Cristo. É Né? renascido. Eu acho que não foi essa ideia, mas Mas foi a agora. gente pode fazer uma costura aí e fazer essa aplicação. Eu acho que todo mundo aí está acompanhando esse fenômeno do bebê reborn. Tiveram até algumas decisões. Acho que teve um projeto na Câmara dos Deputados para passar uma lei que proíbe pessoas ou multa pessoas que estão numa fila Que ativarem. com um bebê reborn só para cortar. Preferencial. Meu Deus do céu. Então, Ou num sistema de saúde também. ou no né? sistema de saúde. Então, chegamos ao ponto. Será que um bebê aqui teria condições de eu pedir child benefit pra ele? Não. Acho que sim, você Cara, fala. vou Você ter tem um bebê- vínculo afetivo Uns com 10 o bebê? bebê reborn. Ué. Então é o bebê Não. reborn. É aquele bebê. O que é o bebê reborn? É aquele bebê ultra realista. Parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Mas a gente vai falar do cristão reborn. O cristão que parece, mas não é. Será que é possível um cristão que parece, mas não é? É possível parecer cristão e não Não sei. ser de fato? E aí, Diegão, o que você acha? Já que Essa você, já é uma pergunta. É, acho que é já uma- que é uma você, reflexão. você propôs o tema, Ó, cara. deixa claro que não foi, tá? Tem como ser um cristão, parecer um cristão? É impossível, né? Quem verdadeiramente é um cristão é cristão, cara. É impressionante. Eu acredito muito que a graça é irresistível e tem os dois lados de interpretar isso, mas Uhum. é impossível. É. O que acontece muitas vezes é que a gente faz coisas erradas, a gente peca, porque sim, cristão também peca, mas eu acho que ser um cristão, achar que ser um cristão, acho que é impossível, né? Tentar fazer esse achismo. Então, eu acho que não é possível, não. Não é possível. E você? É, O que você acha? Eu acho que não é, claro, não é possível, na minha opinião, parecer e não ser, porque primeiro que Deus conhece o nosso coração, né? Então, a gente pode até parecer para muita gente, mas se não for para Deus, se não tiver o nomezinho escrito lá, não passa, não dá para enganar. Acho, inclusive, que a gente pode até enganar a gente mesmo, que a gente é crente, mas não vamos enganar Deus, porque às vezes pode acontecer também. Mas a visão que vocês estão falando é uma visão de Deus olhando e dizendo: não é discípulo do meu filho, não é discípulo de Jesus. Então, Ou vocês estão falando das pessoas, da avaliação das pessoas. Porque quando eu olho para a Bíblia, e eu quero muito concordar com vocês, porque é muito melhor. uhum. Mas quando você olha para a Bíblia e vê que no mesmo contexto, no mesmo espaço, numa mesma comunidade, há o joio e o trigo, Uhum. e é indistinguível. Não dá para distinguir, Não, com com certeza. certeza. É só Você Deus olha e que você fala sabe. assim, é trigo, é tudo a mesma coisa, Não, mas com quando você vai ver, certeza. não é de fato. É o que Deus conhece o nosso coração, né? Deus que vai dizer que sim ou que não. Agora, se a gente tem essa percepção, eu acho que nem sempre. Eu acho que eu não diria que quase nunca, eu não sei se eu posso afirmar assim, mas sim, vai ter muita coisa ali no meio que não vai. Eu queria Você entendeu, né? Claro que sim. Aham. Eu queria, pensando nisso, estava falando que eu estava procurando, eu estou aqui com meu celular escondido para poder procurar passagens bíblicas. Lá em Mateus 7, 22, 23, fala assim, ó, mostra que pessoas que fizeram milagres em nome de Jesus, mas ele diz, nunca os conheci. Isso ocorre quando há aparência de piedade, mas o coração não foi totalmente regenerado. É. Então, se for pensar de uma visão top-down, né? De Uhum. Deus para baixo, impossível, né? Mas no meio, o bode está aqui, né? Muitas vezes disfarçado. E é difícil mesmo de reconhecê-lo. Eu acho que com o passar do tempo, as atitudes, a forma que a pessoa Uhum. vive, porque ser um cristão não é saber a Bíblia de ponta a ponta, os fariseus sabiam, né? É viver a Bíblia. Eu acho que a gente vai chegar lá, né? Porque podem existir maneiras que a gente pode tentar reconhecer ali, né? Um nascido de novo em Cristo, ele vai dar Uhum. alguns sinais pra gente, né? E eu acho que isso também pode ser usado. É assustador esse texto que o Diego trouxe. Porque a gente se impressiona com líderes que realizam milagres, né? Uhum. E você citou um texto onde tem, vamos colocar líderes, talvez aí pastores, que foram usados
por Deus ou não, porque eu acho que Satanás também tem a capacidade de realizar sinais. Sim. Haja vista os magos, né, de Faraó, Sim. que conseguiram produzir fenômenos sobrenaturais, tais quais praticados por Moisés. Enfim, mas é assustador o fato de que é possível ter pessoas que realizam milagres, porque Jesus não questiona o fato deles terem feito o que eles fizeram. Só, tudo bem. A ideia é, tudo bem, vocês fizeram, mas mesmo assim eu não conheço vocês. É um negócio pesado. E isso é assustador, né, Juliano? Porque eu falo sempre, cara, porque nos bastidores que a gente conhece o verdadeiro cristão, né? Tava num dos podcasts que nós gravamos, o meu filho estava moderando, e ele falou assim, é possível não... Eu não vou lembrar exatamente a pergunta, mas é possível não servir, né? E eu falei que servir começa já dentro de casa, né? Então tem pessoas que se transvestem muito bem, são pessoas que falam muito bem, têm uma boa oratória, mas são pessoas que não vivem realmente o que Jesus pede pra gente viver, sabe? Sim. São pessoas que chegam em casa que maltratam a esposa, têm vícios, viciado em pornografia e continua na frente do púlpito mostrando uma aparência para os homens, mas para Deus é impossível. É possível você ter uma ótima performance num púlpito, né, na frente da igreja, ou em qualquer outra área, liderando um determinado ministério, sem ser de fato perfeitamente. Judas foi um exemplo clássico disso. Em Mateus 15:8 fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, eu acho que é possível sim performar. E aí, eu acho que em vez da gente, nesse momento de ouvir um versículo desse e apontar para pessoas, eu sempre soube, aquele pastor lá, certeza que é isso. Ou aquele fulano, certeza que não é crente. Eu acho que é o que o Juliano falou, que é apavorante o texto porque assim, a gente deve olhar para o nosso coração, né? Falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ser essa pessoa que te adora com os lábios, que faz sinais e maravilhas em teu nome, e no final chegar lá e você falar, não te conheço, quem é você? Então, a primeira coisa é olhar para nós mesmos, né? Falar, Senhor, me ajuda a não. E eu acho que a gente tem também deixar claro, né, amigos, para quem está nos escutando, a gente não está falando de perfeição, né? Não. Porque é impossível, mesmo o cristão, é impossível essa perfeição. O que a gente está falando que o cristão, como eu disse no início, ele também vai pecar. Mas é como que a gente conduz isso. O arrependimento, a gente arrepender daquelas coisas que nós fizemos e tentar melhorar e fazer diferente. Depois disso eu vou me batizar, eu não vou mais pecar. Desculpa, vai pecar ainda. A gente acorda disposto a isso. Então, se você está em casa dizendo, nossa, mas eu quero seguir o Senhor, eu estou tentando seguir o Senhor, mas eu todo dia faço coisa errada, calma. Se isso está impactando teu coração, tu está arrependido, existe saída. A gente tem que tentar só melhorar, né? Porque a perfeição é impossível. Então, pegando o que você está falando, o gancho do Bruno, é possível que a gente tenha uma avaliação errada sobre a nossa condição espiritual, certo? Por mais que a gente faça essa autoanálise, esse autoexame do nosso relacionamento com o Senhor de fato, é uma leitura, às vezes, equivocada. Sim. Eu lembro de Apocalipse 3, eu acho que até numa pregação citei sobre isso, de 2 igrejas, e uma igreja, não sei se é para Sardes e Laodiceia. Para uma igreja ele diz, você tem nome de que está vivo, mas está morto. E a outra igreja ele diz, você está falando que está rico, parecia, você é pobre. Mas estava pobre. Então é possível ter uma visão equivocada. Eu acho que é possível. Jeremias 17 fala, o coração é enganoso. Muitas vezes tu pode ter uma visão equivocada, porque de fato tu acredita que o que está fazendo é o correto, aconteceu com Paulo, antes de ser Paulo, né? E ao mesmo tempo existe aquela questão de objetivos, ser mais egocêntrico. Mas tem sinais? Tem. Que eu sou um cristão. Eu não gosto nem de usar cristão reborn ou nominal, mas de que eu ainda não fui regenerado, eu não reborn, não nasci de novo, não fui lavado pelo sangue de Cristo. Com certeza. Existem sinais? Quais são os sinais, no caso? Com certeza. A gente tem a falta dos frutos do Espírito, né? Pessoas que são nascidas de novo em Cristo, elas precisam exercer, ou o Espírito Santo precisa exercer de alguma forma os frutos do Espírito, as obras que a fé
A gente acredita que a gente não é salvo pelas obras, mas as obras elas constituem a vida de um cristão. Então, a forma com que o Espírito Santo trabalha em mim, como eu trato a minha família, como eu vivo, como eu faço qualquer coisa no meu dia a dia, como eu sirvo a igreja, como eu tenho me portado, e em primeiro lugar, eu acho que eu colocaria. Isso tudo que eu falei, o que que é? É obediência à palavra de Deus. Então é impossível eu achar que eu sou crente se eu não obedeço o que a palavra diz. Então começa por aí. E claro, a gente consegue identificar o que que a Bíblia diz que é um cristão, né? E comparar. Eu tenho em alguma medida me parecido com isso? Eu tenho estado cada vez mais parecido ou longe daquilo que Cristo era? Então, eu acho que dá para ter sinais, alguns sinais muito claros, mas é como a gente disse no início. O nosso coração também precisa ser examinado, o nosso coração é enganoso, e eu acho que por isso a gente tem a comunidade para nos ajudar, a nossa liderança, enfim. Tu fez um exemplo muito legal. Eu gosto de trazer a Bíblia para a realidade do dia a dia, né? Porque para quem é um crente mais maduro, de repente a leitura já é o suficiente, mas eu nem sempre fui crente, então eu tinha muita dificuldade para entender a Bíblia. Então deixa eu levar para outro contexto assim. Vamos pensar no trânsito, né? O cara tá dirigindo, eu vou usar fechada. Existe essa expressão, né? Que a gente fala no sul, peixada, é quando a gente se encontra com alguém, mas tomei uma fechada. E qual é o teu comportamento? E essa semana eu estava trazendo alguns teens para o encontro teens, né, no carro, e aí eu tomei uma fechada, e o cara começou a buzinar, pedindo para eu sair da frente, enfim, e na hora que ele passou, é claro que o meu coração, assim, pecador, disse, oh meu Deus, é bem fácil xingar esse cara. E aí na hora que eu fiz para ele, assim, os teens tudo riram, assim, eu fiz um coraçãozinho pro cara, né, e falei dentro do carro, assim, vai com Deus, ele não me ouviu, obviamente, e aí todos os teens riram e tudo mais. Acho que essa é a diferença, o sinal de um cristão. Eu não estou dizendo que eu sou o super cristão, não é isso, mas a questão é, o cara que é cristão, ele vai ter dificuldades. O cara que não é cristão, ele vai ter dificuldades. E aí, como é que tu te comporta perante isso, né? Acho que esses já são os sinais de um reborn. Eu tenho um exemplo contrário. Há um tempo atrás eu estava em São Paulo, gente, para quem nunca morou em São Paulo, ele testa os seus limites como cristão. Diários. No trânsito. E, cara, eu estava numa semana, acho que difícil e tudo mais, e assim, eu não tenho costume de xingar, nem de fazer gestos e tal, por uma questão de criação e tudo mais, não é porque eu sou puritano, não. É mais porque é o ambiente que eu fui criado. Mas, cara, o motorista do ônibus fez uma sacanagem comigo, Diego, Juliano, que eu fiquei muito irritado. Acho que eu já não estava num dia bom e eu, cara, prontamente mostrei o dedo pro cara. Na hora, assim. Mas assim, sabe quando é um negócio que... Espontâneo. Só que eu não faço isso. E aí, na hora, o Espírito Santo falou, cara... Que isso, pastor? Mandou misericórdia, hein? E eu tava sozinho no carro e eu fiquei tão constrangido, mas tão envergonhado, mas tão arrependido, que parecia que Jesus estava sentado do meu lado. Voltar e pedir desculpa, né? Atrás do cara, falar, cara, desculpa. Pedir desculpa, exatamente. Porque assim, eu fiquei tão constrangido, eu não precisava ter ficado constrangido. Eu tava eu sozinho, dei o dedo no meio, o cara merecia, né? Enfim, mas eu acho que aí tá o ponto. O arrependimento. O Espírito Santo dentro de você dizendo, cara, você não pode, você não age mais assim. Apesar de eu ter agido, eu me arrependi instantaneamente. Às vezes não é tão instantâneo, mas nesse caso foi. Então, eu acho assim, eu não tive o controle, como você teve, de não reagir instantaneamente, mas logo quando eu reagi, o Espírito Santo falou, ó, não é aí, cara. E aí eu fiquei... Cara, foi uma vergonha constrangedora que eu senti sozinho. Não tinha sentido nenhum eu sentir aquela vergonha, né? Mas eu não presto, viu, amigo? Meu Deus, que é bom. Porque o meu coração era também xingá-lo. Sim. Mas assim, teve outras vezes que eu consegui me controlar. É só porque esse exemplo veio na minha cabeça, porque eu realmente não me controlei. Sim, Talvez seja um sinal, né? Não participar de uma comunidade cristã, não se envolver com uma igreja. Pode ser um sinal. Porque hoje é muito comum falar do evangélico não praticante. Antigamente, há décadas, você falava do católico não praticante. E hoje já criou uma outra categoria. E aí, é possível ser discípulo de Jesus não praticante? Eu acho que
não, talvez, a ideia é não envolvido com a igreja, Uhum. com uma igreja local. Uhum. Acho que já deve ter sido abordado em outros Sim. Enjoycasts. Sim. Eu acompanhei aqui a gravação da anterior, vocês falaram um pouco disso, mas acho que vale a pena uma pincelada rápida aqui. E o Diego trouxe o primeiro versículo, e o jeito que você falou me chamou a atenção, porque realmente é um versículo que às vezes passa despercebido, né? Mas é forte, cara. É forte, eu não conheço vocês. E aí, se a gente for ver, tem muito versículo assim, cara. Jesus falou muitas vezes sobre isso. Então não é uma coisa assim difícil de acontecer, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, em Lucas 6:46 diz: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando?" E aí em Mateus 7:21 diz: "Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu." Então, mais uma vez, obediência. Em 2 Timóteo 3:5 diz assim: "Tendo aparência de piedade", Paulo falando, mas negando o seu poder, afasta-te também desses, falando para afastar dessas pessoas com esse comportamento. Então tem muitos avisos A respeito a respeito disso. Sim. Só que a gente passa batido pensando, é o outro, não sou eu. Agora, só um parênteses aqui. Você está trazendo aí textos que foram ditos por Jesus a um grupo muito específico. Sim. A um grupo de homens que achavam que obedeciam a Deus. Sim. Que estavam discutindo se eu vou sentar à direita ou à esquerda Exato, de Jesus que no estavam céu. guardando o sábado. E a lei de Deus dizia sobre a guarda do sábado. Que estavam falando que não podia comer com pecadores. E a lei dizia que você não podia comer com pecadores. A lei dizia que você não podia chegar perto do leproso. Então eram homens zelosos pela lei. A gente não está falando de uma pessoa que vive uma vida dupla. Sim. Não é o caso. Uma coisa na frente da igreja, outra coisa na vida privada. Não, estamos falando de religiosos. Que teoricamente estavam obedecendo. Firmes, né, em querer fazer a coisa certa, teoricamente. Então vamos lá, duas coisas, Diego. O cristão não praticante é uma contradição de termos, e depois eu jogo a pergunta para o Bruno, pegando esse gancho. Se existe um grupo de pessoas que obedece à lei, que serve a Deus, por que Jesus foi tão duro com eles? O que faltava para eles? Vamos lá. É contraditório porque ser um cristão é seguir Cristo. Então, dizer que segue Cristo, mas não pratica, como é que funciona isso? É quase, se eu pudesse fazer uma analogia, é quase como se fosse um atleta que não treina. Eu diria assim, né? Então, para mim, o evangelho não praticante seria algo desse gênero, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que ele se torna contraditório porque o cristão requer, não é uma crença, é uma transformação. Então, se tu é transformado, não tem como não praticar. Então, mais uma vez, sim, existem os evangélicos não praticantes, mas para mim é totalmente contraditório. Se é evangélico, se é cristão, ele ouve transformação, ele ouve reborn, né, renascer, então é impossível não praticar, né? Eu acho que Jesus ele veio para realmente, né, impactar aquelas pessoas, né, para realmente trazer uma forma de todo mundo esperava que ele fosse uma coisa e ele acabou sendo outra. Então, assim, os judeus esperavam um cara que chegasse e ia botar a ordem no parquinho, ia falar assim, não, aqui ia resgatar o povo de Israel e ia reinar. Só que eles não entendiam que de fato, o que era isso, né? Hoje a gente lê a Bíblia, fica mais evidente, porque a gente já tem o enredo todo, né? Para eles era meio assim, cara, mas esse cara dizia que ia vir aqui resgatar, o cara prometido, o cara que ia resgatar o povo de Israel, ele tá apanhando, ele vai morrer, entendeu? Então, a vida, o ministério de Jesus já foi contra a cultura dos religiosos. Os crentes da época não entendiam muito bem o que Cristo estava querendo fazer, e ele veio contra a cultura mesmo. Ele vinha contra a hipocrisia religiosa, ele vinha contra o orgulho, a trombeta era tocada, os caras quando estavam jejuando tinham uma aparência que estão jejuando. Então, assim, ele veio realmente para examinar. Cara, examina o seu coração. Você tem de fato feito isso que você está fazendo porque
você entendeu o que você está fazendo, ou você está cumprindo ritos religiosos para mostrar para as pessoas que Sim. você é um cara santo e, na verdade, você só está cumprindo coisas, um protocolo. Sim. Então, eles ensinavam, eles sabiam muito, mas eles não praticavam. Eles se desviaram do propósito inicial. E Jesus, ele vem para ir de encontro. Então, eu acho que ele foi duro para realmente dar aquele choque, né? Falar assim, pessoal, vocês estão vindo por um caminho que não sei se é assim, não é o caminho que vocês devem ir. Então, eles cumpriam as regras e as coisas porque ou era orgulho, ou queriam mostrar que sabiam, e não porque realmente eles talvez acreditassem naquilo, né? Eu acho que por isso talvez a dureza de Cristo, mas assim, eu tenho medo. Se Jesus voltasse em vez de naquela época, hoje, qual seria a minha reação em relação a Jesus? A avaliação dele, né? Se ele seria o Jesus que eu desenhei, que eu espero que fosse, ou se ele fosse realmente me repreender, falar, cara, o que você está fazendo? A gente falou de sinais de alguém que não nasceu de novo, né? Que existem sinais. E você já deu uma introdução sobre quais são os frutos de alguém que teve um novo nascimento. Um cristão, no sentido agora real da palavra, reborn. Né? Quais são, talvez, não todos, Diego, mas assim, para você, na tua vida, quais são os sinais que mostram que você teve realmente um encontro com Jesus? Amigo, temência ao Senhor, sabe? E quando a gente fala temência, não é o medo, né? Acho que a temência vem até de amar Deus sobre todas as coisas. E eu percebo que a forma que eu conduzo a minha vida, a vida da minha família, assim. Então, como eu falei, nem sempre fui crente. Então, muitas coisas, um exemplo clássico, ia para casa de amigos, tomava cerveja pra caramba, assim, muito, sabe? E não que crente não possa beber, não é nem essa a pauta, mas o exagero. E meus filhos viam aquilo, sabe? Então, eu acho que quando os sinais mesmos dessa conversão acontece é por amor e temência a Deus. E uma vez um grande amigo de uma igreja católica me falou um negócio que fez todo sentido. Diego, quer caminhar como um cristão, quer ter postura como um cristão, tudo que tu for fazer, todas as decisões, imagine que Jesus está do teu lado te olhando. A partir da decisão que tu tomar, como que tu acha que Jesus te responderia a isso? Isso foi transformador para mim. Sim. Porque isso me faz ter não é medo, mas me faz ter, eu vigio mais. Eu vigio mais, eu oro mais e eu creio mais. Então acho que essa para mim foi o sinal maior de transformação. Hoje eu não perco mais tempo indo para casa de um amigo beber cerveja feito um doido. Eu gosto de um vinho, mas hoje o que eu faço eu pego uma taça de vinho e falo do amor de Deus pro cara no momento oportuno. Eu não sou aquele crente chato que ele tomou 3 taças e uma só, eu vou dizer, tu vai pro inferno. Porque não é aquele momento que eu acho que vai ter evangelização. Mas eu não perco a possibilidade de falar de Deus, coisa que não acontecia antes. Eu tinha vergonha, inclusive, de falar de Deus. E daí tem um texto que fala, quando a gente se envergonhar de Deus na terra, né? Não nos reconhecerás no céu. Eu acho que é bem isso, eu não perco mais a chance. Então, essa foi a maior transformação da minha vida. Né? Legal, interessante. Temor, você, Bruno? Cara, o meu foi um pouco diferente, porque eu nasci num lar cristão, né? Eu nasci ouvindo de Deus, eu nasci tendo que cumprir coisas que era farisaísmo da minha parte, porque meu pai me obrigava a cumprir. Eu não tinha a mínima vontade de ir para a igreja no domingo, mas meu pai me fazia ir. E aí eu sou exemplo da que a palavra não volta vazia, né? Então eu ouvi, passei uma época e tal, mas assim, quando Cristo me alcançou, foi porque eu não sentia sentido em mais nada. Por mais que eu tentasse completar o vazio que tinha dentro de mim, que era do tamanho de Deus, com outras coisas que só Deus completaria, eu comecei a perceber que não tinha mais outra motivação. E aí, conforme eu me reaproximava ou me aproximava pela primeira vez de Cristo, e aí sim, eu acho que assim, eu acho que sim, Deus tem trabalhado, eu faço coisas que eu não fazia mais. Eu fico com vergonha de ter feito um negócio que eu não ficaria se eu não fosse cristão. O Espírito Santo tem agido na minha vida, mas eu acho que o principal motivo, a principal resposta
a principal coisa que eu posso te falar assim, o que mudou na minha vida foi o preenchimento do vazio que eu sentia, e que se eu não tiver vigilante no dia a dia, orando, tentando ter comunhão e ouvir a voz dele, esse vazio começa a se abrir de novo. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, menos vazio e menos sentimento de perdido nessa vida, de propósito. É uma angústia, né? Essa angústia de não ter propósito, ela aumenta. Quanto mais eu me aproximo de Deus, essa angústia, ela calma. E a paz que excede todo entendimento, ela começa a fazer sentido na minha vida. E quanto mais eu me afasto, é inversamente proporcional. Então, assim, eu acho que a principal transformação? Não, a principal marca seria essa, seria na tua vida. ter algum sentido. Acho que nada mais faz sentido para mim se não for Cristo. Por mais que isso oscile, por mais que tenham dias e dias, por mais que eu procure outras coisas, às vezes, por mais que eu não entenda algumas coisas, não faz sentido. E isso é muito interessante, né? Porque é tão avassalador essa transformação interna, ou essa marca de um cristão, que eu lembro, já conversei com vocês no início da minha carreira pastoral aqui, mas eu venho de religiões de matriz africanista, né? E eu lembro que na época eu não gostava de cuidar de pessoas, cara. Eu não gostava de pessoas. Eu tinha até um bordãozinho que era ridículo, mas eu dizia que eu preferia viver no meio dos animais do que dos homens. Depois que Jesus, ele verdadeiramente impactou minha vida, que eu me reconheci como um cristão, eu tenho um desejo de cuidar de pessoas, e quem me conhece sabe o que eu tô falando, de, cara, te trazer para dentro da minha casa, assim, de abraçar quando tá com dificuldade, sabe? E, cara, isso é transformador, vem de Cristo, não tem outro jeito, não. Sim. E eu acho que nesse processo Deus vai também mudando o nosso comportamento, né? Mas é simplesmente assim, cara, eu não vejo outra possibilidade. Qualquer outra possibilidade começa a me dar desespero, entendeu? Porque se não é Deus, se ele não existe, se eu não fui salvo por ele, eu tenho que ter muita fé para ter outra coisa. Eu não sei qual outra coisa. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras. Qual outra coisa que eu vou olhar? Para onde que eu vou mirar? Eu vou viver aqui 70, 80, 90 anos e é isso? Isso angustia o meu coração. Se não cuidar da tua saúde, vai ser bem menos. Tem que malhar, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para ti, Juliano, que é interessante, porque eu tô conversando com um cara que nasceu num berço cristão, e eu, do outro lado aqui, sou um cara que encontrei Jesus já maduro. Mas se eu não tô enganado, tu falou que a tua conversão foi com 14 anos. Como é que tu reconheceu isso? A mesma pergunta que tu nos fez. E ele não tem background cristão. Para mim foi como se escamas caíssem dos meus olhos, assim. Foi algo muito impactante, porque eu vim de um berço também não cristão, e minha mãe também vem da mesma raiz religiosa, de matriz africana. Então, eu recebi um convite para ir numa igreja, de uma moça que entregou um panfleto. E aí, quando eu entrei na igreja, para mim, o fato de ter entrado na igreja, no espaço físico, olhar as pessoas felizes, sorrindo, eu vi leveza, eu não sei, cara, eu sei que eu entrei ali, parece que luz, meu coração encheu, eu vi luz. Acho que a igreja até era a inauguração da igreja. Caramba. Então, a inauguração da igreja toda era uma congregação, no caso, né? Uma multilocal de uma igreja grande que tinha em Santos. Sim. E aí era novinha a igreja, tudo clarinho, tudo limpinho, bem iluminada. Na hora que eu entrei, aquilo lá veio uma luz, assim. E aí eu comecei a ir, porque eu me senti bem, e eu estava em busca de alguma coisa. Eu não sei explicar o quê. De algum sentido, e novo, né? 14 anos. Novo, eu estava buscando alguma coisa, eu queria alguma coisa, eu não me sentia bem. Quando eu ia com a minha mãe no terreiro, chegou no momento que eu pedi para ela para não ir mais, porque aquilo me fazia mal, eu não gostava. Então ali eu me encontrei, eu não lembro muito o que o pastor falou naquela oportunidade, mas eu voltei, isso foi num sábado, aí fui num domingo, fui no meio de semana na reunião de oração, fui no outro final de semana, e aí o pastor fez um apelo lá, se você quer entregar sua vida a Jesus, tal... e quer dedicar os próximos anos da sua vida para servi-lo, aí na hora eu falei, eu quero, é isso que eu quero. E naquela noite eu falei, eu quero dedicar minha vida para
pregar o evangelho, eu quero pregar isso daí. Que coisa Né? linda. E eu lembro que a minha adolescência foi marcada por isso. Eu pegava panfleto na igreja, cara, eu saía distribuindo que nem um doido. E não tinha, eu acho que eu falei em outro podcast aqui, e não tinha, cara, era favela, era morro, batia na porta das casas, era sem vergonha. Tava com a armadura de Deus, né? Tava, brother? cara, tava. Eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Então, eu acho que foi essa mudança, né, que aconteceu na minha vida. 3 experiências bem diferentes. E olha que interessante, Leandro. Acho que por ter vindo também de uma terreira, eu tive essa sensação também, cara. Quando eu cheguei dentro da igreja, era uma igreja muito singela, assim, pequenininha mesmo. Tinham ao todo 10 famílias de brasileiros. E eu senti assim, eu vou falar uma coisa bobinha, né? Eu estava nos Estados Unidos nessa época e eu senti um calor, sabe aquela coisa assim, tipo, sentir na casa da avó? Uhum. Pode ser bobinho, mas é como eu explicaria. Eu disse, nossa, eu tenho a sensação de estar na casa da minha avó, que coisa boa. E quando acabou o culto, as pessoas estavam preocupadas com a minha família. Quem nós éramos, onde nós vimos, estávamos precisando de alguma coisa. Coisas que eu vivenciei na Umbanda e nunca tinha vivenciado isso. Sim. Uhum. Então, muito interessante. Eu acho que a maior marca, não, mas uma grande marca do cristão é o amor O amor. uns aos outros. Jesus falou, vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos se vocês se amarem, né? Que eu acho que esse era um problema dos fariseus. Sim. Os fariseus, eles obedeciam muito, mas eles não tinham amor. É. Então, para eles era mais Sim. importante não trabalhar no sábado Do que ajudar um irmão do que que tava... ajudar uma pessoa no sábado, né? O Então, amor perderam não totalmente prevalecia, o né? foco. Não prevalecia. Você falou da obediência e tal, que você foi, de uma certa forma, uma criança, um adolescente que buscou obedecer Sim. aquilo que teu pai ensinava, o Sim. que a Já Bíblia tava defende. honrando o pai e mãe. Estava honrando pai e mãe, mas- que não tem problema. É. Mas assim, você acha que é possível a gente confundir o moralismo religioso com a verdadeira conversão? Eu acho que sim. Eu acho que por muito tempo, talvez eu tenha vivido... Você acha que era o teu caso? É isso. Talvez eu tenha, por muito tempo eu cumpri ali, eu sabia que era errado, mas no meu coração eu não entendia assim, mas por que que é errado? Eu não entendia como uma proteção de Deus para mim mesmo, para os meus pecados, para minha qualidade de vida, para minha paz, para minha... Eu não entendia assim, eu só entendia como proibições, porque eu era um adolescente, eu queria, sei lá, fazer coisas de adolescente, e meu pai não deixava e a Bíblia não deixava. Então, tudo bem, eu vou obedecer aqui, mas, cara, se tivesse uma oportunidade, eu saía, entendeu? Então, assim, hoje, com experiência real em Cristo, eu não faço as coisas que não são para eu fazer, que a Bíblia diz para eu não fazer, não é porque eu não tenho oportunidade, é porque não me convém, porque eu não quero me afastar de Cristo, é porque eu sei que não Sim. faz bem para mim, porque Cristo disse que não faz bem para mim, e porque quando eu faço eu sei que eu não me sinto bem. E sim, eu acho que a igreja está cheia de cristãos morais, vamos dizer assim. Isso eu vou trazer os fariseus de novo que tu falou, Juliano. Eu acho que o moralismo ele é uma imitação do cristão, né? Enquanto a conversão genuína ela acontece Sim. de dentro para fora e acontece tudo que a gente falou. Essa coisa de externalizar o amor pro próximo, de querer cuidar dos outros, foi o que eu senti quando eu cheguei na Sim, igreja. exato. Então é bem comum. A gente senta no lado de irmãos que tu senta, o cara te abre um sorriso, sem palavras, mas tu já te sentiu acolhido. Sim. Transformação. Sim. O sentimento do cara é tão genuíno que tu sente. E tem Sim. pessoas que tu senta no lado, o cara não olha pro lado. É. Sabe? Pô, sou Sim. novo na igreja, o cara já é um membro antigo e não olha pro lado, não dá um sorriso, então aí já entra o moralismo, né? Sim, sim. Eu acho assim, a gente não tem que ficar olhando para as pessoas, o objetivo do podcast não é coloque uma lente e analise todo mundo se é cristão reborn ou não. Eu acho que não é esse o ponto. Mas a gente tem que ter uma avaliação crítica também Claro. das coisas. Sim. E Jesus falou isso. Muito De uma certa importante. maneira, né? O que Jesus proíbe é o juízo hipócrita, né? Então, Sim. não tem problema de você falar do cisco no olho do teu irmão, contanto que você tire a trave do teu olho. João fala para a gente analisar os espíritos, Sim, fala, mas julgai os espíritos. nós temos e que tal. julgar, Jesus fala para não dar pérola aos porcos, então para você não dar pérola aos porcos, você tem que fazer um juízo de valor. Sim. Então, Quem existe são a os gente... porcos, né? Exato. Então a gente tem que ter uma avaliação, mas não é ficar olhando para as Sim. pessoas e quem é, quem não é, Já quem... vira até pré-julgamento. Pré-julgamento, A gente se torna hipócrita fazendo isso. Sim. Agora, a pergunta é, se a gente identifica uma pessoa que está vivendo um cristianismo só de aparência, Sim. como acolher, como amar, como tratar?
É com o dedo na cara, é falando ser hipócrita. Eu E creio no aí? discipulado, né, amigo? Eu acho que, de novo, uma vez eu ouvi um negócio muito bacana que às vezes o cara ele é um pouco mais enérgico, um pouco mais agressivo, ou quem sabe até um evangélico não praticante, como a gente falou, mas a gente precisa ter também a sensibilidade, para não ser um preconceito, de tentar entender o que está se passando exatamente. Porque às vezes o cara teve uma noite difícil, porque o filho está doente, o cara está numa crise no casamento, então Desempregado. desempregado. Sim. E amigos, meu pai dizia um ditado que parece bobagem, para o não cristão funciona muito bem, que quando as contas batem na porta da frente, o amor sai pela porta dos fundos. Em muitas Sim. famílias isso acontece. Então eu desenvolvi, com a graça do Senhor, eu vou chamar de dom, assim, de amar as pessoas sem julgamento, e quando eu vejo uma situação como essa, eu começo com um abraço. Então quem já teve aconselhamento pastoral comigo sabe. O cara vem assim, bufando, a primeira coisa que eu falo, me dá um abraço aqui, porque eu desconcerto a pessoa. O abraço, cara, tu amar a pessoa, acho que era o que Jesus fazia. Sim. Quando tu ama a pessoa, se tem alguma coisa construída, alguns argumentos montados na sua cabeça, aquilo ele destruiu. Então, a forma que eu trago eu trago para o meu lado. Eu tento entender o porquê da situação, como a pessoa é, e a partir daí, existe o joio e o trigo, né? A gente vai ter que botar na balança quem é quem. Mas se eu fosse de bate-pronto, eu diria, eu trago para o meu lado, eu dou carinho e tento avaliar a situação. Eu acho que é através da palavra de Deus, né, do discipulado, e eu acho que muitas vezes as pessoas estão nos observando, né? Elas vão ver de fato Cristo na nossa vida através das nossas atitudes. Isso é uma forma de discipular também. Então, eu falo isso porque eu tenho pessoas que me ajudaram nessa caminhada e me discipularam para eu sair dessa condição de talvez moralismo, obedecer porque achava que tinha que obedecer, mas as pessoas que me constrangiam porque elas realmente viviam aquilo. Eu obedecia porque eu tinha medo de ir para o inferno, talvez. Sim. Aquela pessoa obedecia porque ela não tinha outra opção. Então, assim, cara, esse cara me inspira. Esse cara me discipula, não só falando o que está escrito na Bíblia, mas eu queria muito ser igual a ele. Eu vejo que ele é mais parecido com Cristo. Então, acho que pra gente é um baita de um desafio discipular não só falando, mas agindo, né? Talvez seja, eu acho que a melhor forma da gente formar discípulos e não moralistas, legalistas e religiosos, né? Porque para formar um religioso basta informação. Só informação. E Basta tá cheio, um hein? legalista, um Frequentamos seminários que tá cheio. Só informação. Você joga informação, agora, à medida que você, através da informação, da Convive. educação, você convive, você tá junto, você mostra Sim. nos bastidores, Sim. fora dos holofotes, distante da multidão, dentro de casa, mas isso requer relacionamento. E posso falar mais, amigo? Requer relacionamento, isso dá trabalho, viu? Discipular a Muito pessoa, mais. você caminhar lado a lado. Aguentar a pessoa de bom humor, pessoa de mau humor, porque se ela está sendo discipulada, Os defeitos. Exatamente, ela tem uma fragilidade, teoricamente, maior que a sua. Sim. Então, eu falo sempre que hoje ser um cristão verdadeiro nos tira da zona de conforto, nos tira do nosso lazer e dá muito trabalho. Sim. Mas se a gente está disposto a fazer isso... E essa é a missão da igreja. A missão da igreja primária não é plantar igreja, não é evangelizar. A missão da igreja é fazer discípulos. Então, o nosso trabalho ele só vai estar completo, de fato, se a gente fizer o que Jesus chamou a gente para fazer. Sim. A gente planta igreja porque, na nossa visão, plantar igrejas é a melhor maneira de fazer discípulos. É através de comunidades locais, comunidades formadas por discípulos de Jesus, que você vai multiplicar o número de discípulos. Mas o nosso chamado primário é fazer discípulos, e para fazer discípulos, você tem que se envolver. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Eu teve um caso de eu não vou falar o nome do irmão, porque eu tenho certeza que ele vai ficar constrangido, porque vocês os conhecem, mas ele é um cara muito do bem e ele não gosta dos aplausos dos homens. O meu filho, vocês acompanharam da história, estava no Brasil, eu não conseguia trazê-lo de jeito nenhum para o Canadá, né? E numa dessas, os anos foram passando, no primeiro ano eu não consegui trazer, no segundo não consegui trazer, e eu precisava de um comprovante de renda. E aí eu não tinha a renda que o governo canadense estava pedindo para trazer o meu filho. E nisso eu fui procurar esse querido amigo, que é um grande amigo, assim, um irmão verdadeiro que eu tenho, tanto de fé como de uma vida pessoal. E eu fui chamá-lo para ver se eu poderia botar ele como sponsor do meu filho. Não fui pedir dinheiro, nada disso. E aí ele veio, eu falei assim, amigo, eu preciso falar contigo, é uma coisa séria, delicada.
pode vir na minha casa pra gente conversar? E aí ele veio, e depois que eu fiz o pedido, antes de eu fazer o pedido, ele falou assim, irmão, eu não sei qual é a situação, eu tô vendo que tu tá dando voltas, mas se for dinheiro, eu quero te dizer que eu vou te emprestar. Eu tô passando um momento que a minha vida tá se transformando, mas eu não posso ver um irmão passando dificuldade e não emprestar o dinheiro. Eu vou te falar mais, não sei nem qual é a quantia. Eu posso te dizer quanto que eu tenho e eu vou te dar. Porque a Bíblia me ensinou que eu não posso emprestar dinheiro para alguém Sim. querendo lucro nisso, recuperando em volta. Cara, eu achei aquilo tão lindo, mas tão lindo. A gente lê isso na Bíblia todos os dias. Sim. A gente prega isso aqui em púlpito. Mas foi tão lindo de ver. E o que eu falei para ele foi: não, irmão, eu só precisava que tu fosse o sponsor do meu filho. Eu tenho condições de mantê-lo aqui, tudo, mas eu só preciso mostrar para o governo que tem alguém que tem mais dinheiro que eu que pode trazer. Mas, cara, isso é transformação. Eu não pedi, ele poderia falar isso depois do meu pedido. E daí, depois que tu fala o que quer, eu posso dizer, eu te daria o meu dinheiro. Não, ele fez isso antes. Para te não ficar constrangido, fala o valor, eu vou te falar o quanto que eu tenho na minha conta, eu te dou o dinheiro e não te cobro em volta. É lindo demais. Bom, tem gente, talvez, assistindo esse Joycast, que tá olhando para a vida e falando assim, eu acho que eu sou um fariseu. Eu acho que eu sou um hipócrita. Eu acho que eu tô vivendo... Eu acho que eu sou um cristão reborn, no mau sentido. No mau sentido. Eu ainda não nasci de novo. O que vocês podem dizer para essa pessoa que está acompanhando? Dá esperança para ela? Amigos, tá vendo esse rapaz aqui sentado na frente falando sobre o Senhor Jesus e falando com amor e com paixão? E se eu estou aqui, acredite, tem saída. Deus, ele é incrível. Jesus, ele no momento certo, na hora certa, ele faz coisas inacreditáveis, sobrenaturais, extraordinários. A minha vida é uma prova viva de que não existe pessoas que não tenham salvação. Primeiro, tu tem que estar disposto a querer isso. Segundo, a transformação, como nós falamos, dá trabalho. E terceiro, transformação requer renúncia. Realmente, o que a gente aprende é morrer o velho Diego e nascer o novo Diego. Então, eu inúmeras vezes me senti fariseu. Hoje, como pastor, tem vezes que eu paro para pensar se eu não estou proclamando o evangelho por status ou por amor ao Senhor. A gente vê isso na cabeça de vez em quando. O inimigo pisoteia naquelas nossas dúvidas, ele quer reforçar, ele quer questionar a paternidade de Deus para conosco. Então, se é verdadeiro o sentimento do teu coração, que tu tá achando que é um fariseu e tu quer fazer diferente, dobre o joelho. A oração é poderosa. Amém. Sim, em Salmo 51:17 fala assim, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Perfeito. Coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Em Ezequiel 36 também diz, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e farei com que andeis nos meus estatutos. Deus não rejeita um coração que se arrepende. Amém. Então, se você está se sentindo assim, o arrependimento é o único caminho. E acho que é um bom sinal, inclusive, né? Ótimo. Você parou para pensar que alguma coisa está errada. Se já está acendendo, exatamente. Se eu estou ouvindo isso e estou sentindo que eu sou, já é o primeiro sinal para o arrependimento, é reconhecimento, né? Então, Deus, ele não rejeita o nosso coração quebrantado, e esse é só um início de arrependimento, porque todo dia a gente vai se arrepender, porque é um processo que só vai ser completo quando Cristo, graças a Deus, voltar e nos dar um novo corpo, uma nova mente, e nos restaurar completamente. O reverendo Nicodemos fala isso, né? Se ainda algo bate na tua cabeça e te incomoda, você tem solução. Agora, quando tu começar a pecar e aquilo não te trazer mais problema... Cauterizou, já era. Então, se eu ainda penso que eu sou um fariseu, é porque eu estou no caminho certo. Então, se eu pensar que eu já sou muito bom, aí o caminho não está tão certo. Então, Deus, ele não vai rejeitar um coração arrependido, e aí o que a gente deve orar e pedir sempre é um coração contrito, né? Ensinável. Amém. E se está acusando, às vezes o coração acusa, às vezes é Satanás acusando. Só não pode ser, exatamente, acusações, não deixar também o inimigo trabalhar na nossa mente, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Exato. É o Senhor quem o justifica. Acho que pode, se tiver muita acusação na sua mente, alguma coisa, acho que você pode procurar um crente mais maduro, um líder, amigo, tu tirou as palavras da minha boca, para poder te ajudar a identificar o que é, porque todos nós já passamos por isso, por acusações. Eu já, jovenzinho, cheio de pensamento e pecado na cabeça, achei que não tinha jeito para mim, pecador. E eu tive um pastor carinhoso, amoroso, piedoso,
e que sentou comigo e falou: calma, Bruno, é normal, a gente é assim, mas tem esperança. Você não vai para o inferno assim, então não é assim que as coisas funcionam. Existe Jesus, ele morreu por nós. E me explicou, carinhou, e até hoje eu lembro dessa conversa com esse cara, falou assim, que eu nunca mais vou fazer isso, porque eu vou, ele falou, calma, você vai pecar, você vai fazer mais 50 vezes isso só nesse ano. Então assim, relaxa. Não faça promessas. Não faz promessa aqui. Exatamente. Boa. Calma. Quem está te acusando não é Deus. Deus está te restaurando. Então, eu acho que é isso. Procure uma pessoa que tenha maturidade espiritual, um pastor, um líder, um amigo, que possa te ajudar a identificar se essa voz é realmente Deus ou não falando na sua cabeça. Amém. Pessoal, muito bom. Valeu. Diegão, Bruno. Ótimo papo. Bom mesmo. E que a gente consiga aí contribuir para que cada pessoa que acompanha a gente saia desse podcast como um cristão Amém. reborn, no bom sentido. No bom sentido. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Amém. Amém.